Vamos lá, você descobriu seu arcano pessoal, fez os cálculos e falou: eu vou sair aqui com uma carta maravilhosa, eu vou ser a estrela, quero ser aquela carta boa. Aí você faz as suas contas e sai o número 15, você vai lá ver, vamos ver qual que é o arcano que é o 15. De repente, ele é o famoso Tio Lu pros íntimos. Ô Tio Lu, como é que você tá? O diabo, gente. E aqui temos uma das cartas mais polêmicas do tarô, mais temidas talvez do tarô, uma carta que inclusive pode até dar uma má fama, né? O pessoal fala, tarô é do diabo, o diabo tá aqui falando, não, não é meu não, esse daqui é do Renan, esse aqui foi ele que comprou, né? Não é meu não. Mas enfim, gente, vamos entender um pouquinho melhor essa carta então? Vamos desconstruir um pouquinho o diabo? Vamos lá! Para quem não me conhece, eu sou o Renan Omote, eu sou tarólogo, tá? Me segue lá no Instagram que o bicho pega é ali no Instagram mesmo, tá? E a gente se comunica bem melhor por ali, gravo vídeos, enfim, tô sempre ali presente, tá? E tô fazendo essa série de vídeos explicando os arcanos maiores do tarô dentro do contexto do arcano pessoal. Se você não sabe o que é arcano pessoal, gente, volta uns videozinhos aqui no meu canal. Eu fiz um vídeo bem interessante explicando o que é o arcano pessoal e também ensinando você a fazer suas contas para descobrir o seu, tá? Mas se você já sabe que o seu é o diabo, cola aqui até o final do vídeo que você vai descobrir muita coisa sobre ele. Se você também está estudando o tarô, querendo conhecer um pouquinho mais, vai ter bastante coisa para você aprender sobre essa cartinha aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, gente. O diabo é ruim? Como qualquer arcano no tarô, ele pode ser ruim, ele pode ser bom, tem seu lado positivo e negativo. É claro, né, gente? Convenhamos que não é a carta mais bonita, assim, agradável de se ver por aí, mas tem suas coisas positivas também. Então eu separei coisas positivas e negativas para a gente estudar essa aulinha de hoje. A começar pelo ponto positivo, e aqui nós temos uma pessoa focada nas questões materiais. Renan, isso é positivo? Ué, por que não? Uma pessoa que consegue focar no seu próprio corpo, no seu dinheiro, no seu trabalho. Por que poderia ser negativo? Então, uma pessoa que se cuida, que vai na academia, que tem uma alimentação legal, que faz exercício, que corre atrás da questão profissional, que quer ter um bom dinheiro, quer ter um conforto na vida, tá tudo ótimo, gente. Uma pessoa ótima, assim, isso é ótimo. Nós somos seres espirituais, Renan. Somos, mas estamos encarnados, estamos em um corpo. Como é que você vai negar esse corpo? Não tem como. O diabo, gente, na verdade, ele não é ruim, tá? Ele não é mal. Ele tá aqui simplesmente mostrando um foco na matéria. Os chifres dele estão para baixo, apontando para o chão. O pentagrama dele está para baixo, apontando para o chão. A tocha dele está para baixo, ou seja, o fogo dele, a vontade dele está para o chão. Tudo para ele é na matéria. Então, ele só é o contrário de um anjo, porque o anjo, ele é o canal de comunicação entre a gente e Deus. Ele eleva as coisas, né? Ele é essa ponte, um anjo. O contrário é um diabo, porque ele está para baixo, ele está na matéria. Enquanto o anjo utiliza nossa energia, o diabo densifica nossa energia, né? Não é ruim, sabe? Intrinsecamente falando, não é ruim. Nós temos efeitos colaterais negativos, como vamos estudar aqui hoje. Mas a questão é que quando você tem um diabo no campo de arcana pessoal, você é uma pessoa que consegue focar no seu corpo, no seu trabalho, no seu dinheiro, e é isso, tá? Outro ponto muito positivo, pessoas que têm um diabo geralmente carregam consigo, de maneira muito natural, uma aura de sedução, uma aura de atração, né? São pessoas que se cuidam também, tem tudo isso, mas não é nem por causa desse cuidado, é da pessoa. Sabe aquela pessoa que, muito puramente, assim, por nada, ela tem uma aura de atração? Geralmente é um diabinho que tá ali, tá? Ou seja, ela tem um magnetismo natural, que pode ser bem utilizado ou não. Aí já são outros 500, né? Mas é uma qualidade você ter essa questão, assim. As pessoas se sentem atraídas por você, não só fisicamente, mas alguma coisa conecta. É um magnetismo que a pessoa do diabo tem. Isso tem muito a ver com carisma, tá? Carisma é uma qualidade muito importante das pessoas com o diabo. Mas além do carisma, junta o carisma. E ainda são pessoas que geralmente têm uma boa lábia, uma boa capacidade de persuasão. Ou seja, imagina o combo, né? Se a pessoa quiser usar isso para o mal, digamos assim, é um problema. Mas são características que também podem ser usadas de maneira positiva, tá? Então, aquela pessoa que tem uma aura de atração, que você vai conversar, a pessoa tem um papo muito bom, tem muita lábia, é persuasiva, ela consegue te convencer de fazer várias coisas. Geralmente é um diabinho, tá? E por último, também não menos importante, um ponto positivo do diabo, é alguém que sabe curtir os prazeres da vida, né? Tem pessoas que negam os prazeres da vida, tem pessoas que nunca estão felizes, nunca conseguem aproveitar o momento, sabe? Vai numa festa, mas fica lá todo perdido, não tá se encaixando. Vai fazer alguma coisinha, mas não é isso que eu gosto, tal, fica se perdendo. O diabo, cara, ele vive tudo, assim, sabe? Onde ele tá presente.
tá vivendo, tá sentindo na pele tudo que tem que sentir em relação àquela situação. Ele extrai o máximo possível de prazer de cada situação. E aí, quando eu falo isso, a gente pensa em festa, a gente pensa em questões sexuais, em envolvimento com outras pessoas. Nem sempre, cara. De repente, assim, é uma viagenzinha, um passeio no parque, um filme na televisão, qualquer coisa. Ele consegue pegar todo o prazer daquilo, ele consegue absorver tudo. Ele é intenso nesse sentido, sabe? Então, isso também é muito positivo. Mas, obviamente, temos lados negativos. E para começar, gente, é um lado negativo bem complicado das pessoas do diabo, muitas vezes, que é a questão dos vícios, é a questão dos maus hábitos, né? Então, geralmente, uma pessoa que tem um arcano pessoal do diabo pode ser uma pessoa dependente de álcool, de drogas ou de cigarro, pode ser uma pessoa com hábitos ruins, sei lá, às vezes jogar no tigrinho. Falo brincando, mas é a verdade, tá, gente? Ou enfim, qualquer tipo de hábito assim que não é saudável, não é legal, mas a pessoa faz aquilo lá. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa do diabo conhece alguma coisa assim, é difícil para essa pessoa sair, né? Se for uma temperança, por exemplo, comecei a jogar joguinho de aposta. Beleza, jogou um pouquinho, agora eu vou parando, vou diminuindo. Não, perdi, não tá fazendo bem, vou parar, tal. Beleza, a temperança age assim. A morte pode jogar um pouquinho, perdi, nossa, é isso, não, nunca mais jogo na minha vida, pronto, acabou. E o diabo? O diabo é difícil sair, tá sempre querendo mais, sempre buscando essa emoção de jogar e tudo mais. Mesma coisa bebida, mesma coisa cigarro, é muito difícil para o diabo sair. A morte, por exemplo, por mais que ela possa ter maus hábitos também, de repente teve um problema por causa da bebida, ela finaliza de vez o processo e nunca mais na vida esse cara vai beber. O diabo não, porque o diabo é apegado a esses vícios, a esses maus hábitos. Perceba que toda essa energia voltada para o material é muito positiva por um lado, mas por outro deixa ele preso, apegado a esse tipo de coisa. Então para ele é muito mais difícil sair de um vício, sair de um hábito ruim, uma pornografia que ele consome, uma coisa assim. É muito difícil para o diabo sair disso. Ele fica apegado àquela ideia, né? Uma outra questão que tem a ver com isso são os excessos. É o contrário da temperança. A temperança, ela evita os excessos a todo custo. Ela está sempre se equilibrando, ponderando, sempre na parcimônia e na moderação. E isso, como nós vimos, é muito positivo por um lado, mas por outro lado pode faltar intensidade na temperança, certo? Agora no diabo é o contrário. Existe intensidade até demais e ele é excessivo em tudo, ele é radical em tudo. Vamos ter adrenalina? Então vamos ter adrenalina de verdade. Vamos curtir a noite? Então vamos curtir a noite de verdade. É tudo excessivo para ele, né? Ele é exagerado nas coisas e isso pode trazer muitas consequências negativas. Um outro ponto negativo, que pode ser bem negativo mesmo no diabo, se você for o diabo, é uma questão de olhar para isso e trabalhar internamente também, são questões de mentiras ou manipulações. Não é todo mundo que vai ter, obviamente, né, gente? Como todos os defeitos e qualidades de todos os arcanos que nós estamos falando em todos os vídeos, não é para todo mundo, cada um vai, né, administrando essas questões. Mas é um ponto assim do diabo. O diabo muitas vezes é uma carta manipuladora, uma carta mentirosa. Olha só, o fundo da carta é todo escuro, todo preto. Isso quer dizer o quê? Que ele pode estar omitindo coisas, não está tudo às claras. O diabo fala muito sobre questões que ficam no inconsciente, que ficam no escuro, nas sombras, né? Então, ele tenta, como ele tem muita lábia e ele é muito estratégico, ele pode manipular tudo para a pessoa enxergar da forma que ele quer, né? É até meio teatral, assim, nesse sentido, né? Então, ele pode sim ser alguém que vai lidar aí com mentiras, com manipulações. Até porque o diabo, ele preza muito por si mesmo, pelo próprio prazer, pelo próprio conforto, e ele não mede muito esforço em ter isso. Então, de repente, os fins justificam os meios, né? Ele vai, preciso mentir para conseguir isso, eu minto. Preciso manipular alguém, manipulo, sabe? Tem um pouco disso na energia do diabo, sim. Outra questão, perder-se do caminho espiritual para viver a matéria. Aqui entra aquele pessoal da igreja lá, né? Tá com Jesus Cristo ou tá no mundo, né? Mas é um pouquinho disso, por quê? Não tem nada de errado em viver a matéria. Como eu falei, estamos num corpo físico. Cuidar do corpo, buscar seu dinheiro, fazer seus corre, ter seus prazeres carnais. Ótimo, excelente, tá tudo certo. O problema é quando isso fica maior que o seu caminho espiritual, é quando isso começa a corromper seus valores pessoais, seus princípios de vida, a afetar suas escolhas maiores. Por exemplo, eu quero construir uma família, mas você vai lá e fica fazendo coisa errada, por exemplo. Aí já está atrapalhando os seus sonhos, seus objetivos. Aí já é um problema, aí já é o diabo agindo, né? Então, às vezes, a gente se perde um pouquinho do caminho em meio a a se jogar nessa matéria, né? Até na jornada dos arcanos, no fluxo dos arcanos, né? Nós temos o diabo como esse momento de desvio. A pessoa se perdeu
se afundou nos vícios, na matéria, e isso leva para a torre, que é o próximo arcano, ou seja, a coisa dá muito errado quando ele se perde, e depois ele se reconstrói na estrela, né? Então, esse momento de perdição, assim, de estar desconectado de tudo que é espiritual, de tudo que é sagrado, de seus objetivos, seus valores, sua honestidade, seus princípios pessoais, é muito a cara do diabo também. Pode ser alguém que às vezes acontece de se perder nesse sentido, tá? Um outro ponto negativo do diabo é a autoindulgência. E, gente, aqui eu quero fazer um parênteses, porque durante muito tempo eu errei essa palavra nas minhas aulas. Eu falava licenciosidade. Eu não sei por que eu achava que licenciosidade é o que autoindulgência significa, tá? Então, a partir de agora eu vou falar autoindulgência. Se você, por acaso, adquirir um curso meu e ver a palavra licenciosidade, entenda autoindulgência, por favor, porque realmente é um erro meu que eu fiz, tá? Faltou pesquisa, né? Faltou um professor Pasquale aqui. Mas o que é a autoindulgência? É você ser tão cômodo consigo mesmo. Tão, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é mais fácil. Ah, hoje eu quero comer 3 lanches à noite. Por quê? Porque eu trabalhei demais e eu mereço. Não trabalhou. Ah, não, eu quero agora, esse final de semana não vou fazer nada, só vou descansar porque a semana foi puxada. Não foi puxada. Você fica dando desculpas para se justificar. Você fica falando de si mesmo, como se você tivesse feito tanta coisa, se você mereço isso, mereço aquilo, tal, tal, tal. Não, você está sendo autoindulgente, tá? Então é basicamente isso, é você encontrar desculpas para se convencer de que você merece isso, aquilo. Porque assim você vai ter o prazer que você merece com a consciência tranquila. Mas na verdade você está pegando leve demais consigo mesmo. Ah, hoje estou cansado, fui produtivo. O que você fez hoje? Ah, eu li aqui umas 10 páginas do livro que eu tô lendo. Sério, cara? Isso aqui é um momento de prazer seu, de descanso seu. Vai trabalhar, fazer alguma coisa. Então, às vezes, nós somos autoindulgentes com nós mesmos, né? Então, o diabo é muito isso. Porque ele, como ele busca o prazer o tempo todo, ele pode se convencer com a própria lábia, ele se manipula, né? Para acreditar que ele merece aquilo. Ele fica naquela zona de conforto muito grande, tá? Comodismo, etc, né? Por último, gente, também muito importante aqui é o egoísmo. O diabo, como ele preza, tudo que eu falei, né? Preza pelo próprio prazer, por si mesmo. Ele pode agir de maneira egoísta, priorizando a si mesmo além dos outros, né? Se priorizar é ok, é normal, tem momentos que a gente tem que fazer muito isso, mas às vezes o diabo passa por cima dos outros para conquistar aquilo que é dele. Então, ele não vai conquistar, nem sempre ele vai conquistar as coisas de maneira honesta. Se precisar ter que passar por cima de alguém, ele vai passar, porque o que importa é ele, né? Inclusive, quando a gente conhece, para quem conhece um pouquinho aí de linhas luciferianas, satanistas, eles falam basicamente isso, que os outros que se danem, você vai fazer o seu caminho, não importa, e é só isso. Não é algo exatamente ruim e tudo mais, é só um caminho para você por você, sabe? Assim, é uma questão muito grande de valorização própria que beira ali ao egoísmo, egocentrismo e coisas nesse sentido, tá? Bom, é isso, gente. É uma cartinha complicada, delicada aqui, mas como nós vimos, também tem suas questões positivas, né? E se você quer conhecer mais esse arcano aqui e todos os outros, lembrando que tudo que eu falei é do diabo em relação ao arcano pessoal. Tem muito mais a ser dito sobre o diabo. E para isso eu tenho um cursinho de arcanos maiores, é um curso pequeno, mas bem legal, e tá por R$19 somente. Primeiro link da descrição. Se você curtiu essa aula, se você curte essa didática, acho que dá pra gente sintonizar legal com isso, dá um votinho de confiança, é mais barato que uma perguntinha pro tarô, R$19. E de repente pode ser um primeiro passo importante ali para os seus estudos, né? Não para ser tarólogo também, se você quiser, mas para conhecer também na vida, para você aplicar na sua própria vida. É bem interessante, bem bacana também. Então é isso, meus queridos. Não esquece do like no vídeo, da inscrição do canal e de um comentário aqui embaixo. Manda qualquer coisinha aqui embaixo, só para constar que você está passando por aqui, me dando aquele apoio. E esse engajamento me ajuda demais, beleza? Gratidão sempre e até semana que vem. Valeu!